Bom dia, hoje sábado, dia 14 de novembro de 2020, você está no canal Professor Belay. Larry Johnson, ex-analista da CIA, disse ontem, antes do presidente pronunciar-se à noite, que Donald Trump tem uma carta na manga que pode virar essas eleições, ou melhor, que pode dar-lhe a vitória sim nessas eleições. Ele não disse exatamente nesses termos, mas sugeriu não apostar contra Donald Trump. Bem, não vou direto à notícia, eu vou contextualizá-la um pouco. Ontem o presidente pronunciou-se à nação de modo um tanto quanto confiante e disse que 20 milhões de vacinas estarão disponíveis já em dezembro para 20 milhões de pessoas e outros 20 milhões de vacinas estarão disponíveis em abril ou até abril. Disse também que Nova York não receberá essas vacinas por conta de seu governador Cuomo, que não está confiante no resultado dessas vacinas. Bem, acontece que este pronunciamento de Donald Trump foi simbólico. Ele estava dizendo para bons entendedores que estará na presidência em abril. Pois é. Disse até mesmo que não se deve apostar contra ele. Bem, deste ato simbólico, pulamos para uma reportagem muito interessante do Red State ontem, feita antes da declaração de Donald Trump. A Red State analisava as vitórias de Donald Trump, para depois fazer uma análise do quão forte e imprevisível é o presidente norte-americano. Donald Trump não era da política e disputou com 17 candidatos à indicação partidária dentro do Partido Republicano em 2015 e saiu-se vencedor. Ele disputou com velhas raposas da política, e aqui não há nenhum tom pejorativo. Disputou com políticos para lá de experientes, como, por exemplo, Jeb Bush, John Kasich, de Ohio, foi inúmeras vezes eleito para cargos públicos, Scott Walker, Lindsey Graham, Mitt Romney e por aí afora. Ele disputou com 17 tubarões da política sem ser político. E é claro que ninguém apostava $0,5 em Donald Trump. Ele seria simplesmente esmagado por gente muito experiente. Mas o que aconteceu? Ele venceu as prévias do partido, ele venceu a indicação do Partido Republicano, passou por cima de todos esses tubarões da política. Bem, mas aí viria outra grande disputa, e essa sim levaria Trump à derrota, de modo arrasador. Ele disputaria com o Partido Democrata, super experiente em eleições, até porque o Partido Democrata tinha 8 anos de Obama atrás de si. E teve também um dos políticos mais experientes da velha geração, Bill Clinton, e naquele momento a sua esposa, ainda que não fosse muito carismática, convenhamos, estava na disputa. Bem, Trump tinha uma batalha, um muro quase intransponível, vencer a experiência do Partido Democrata, que trazia na cabeça a esposa de Bill Clinton, talvez o político mais experiente da velha geração. E aconteceu exatamente que Trump venceu toda a experiência do Partido Democrata. Bem, chegou à Casa Branca, mas aí começou outro problema: como governar? Porque os ataques partiram imediatamente em direção a Donald Trump. Ele foi acusado de conluio com a Rússia. O Partido Democrata jamais aceitou a sua vitória. Donald Trump foi investigado por mais de 2 anos.
teve sua vida devassada. Companheiros seus de campanha chegaram a ser presos e nada se provou contra Donald Trump. Teve também a história da invasão americana. ONGs lideradas por George Soros recrutou um exército de invasores que prometia inundar a América da noite para o dia. E ali Trump tinha um desafio pela frente. Se deixasse os portões abertos, veria sim o seu país invadido por centenas de milhares de pessoas preparadas fisicamente para, quem sabe, até mesmo uma profunda convulsão na América. Se fechasse os portões, seria acusado de racista, xenófobo e assim por diante. Bem, Trump resolveu fechar os portões e tentou conter, na medida do possível, a fúria da esquerda, principalmente na Big Tech, na grande mídia e assim por diante. Bem, não deu muito certo porque ele continuou sendo acusado de todos esses adjetivos. Mas, enfim, Trump foi passando por cima de todos os seus desafios. O último deles, o processo de impeachment. Tentaram derrubá-lo de última hora com uma acusação estranha, sobre a qual não havia nenhuma evidência, como disse. Mas outra vitória de Trump, principalmente essa no Senado, fez com que ele garantisse o seu mandato. Bem, estava paralelo a isso, travando uma guerra comercial com a China e vencia, porque impôs taxações à China, desfez negócios mal feitos no passado, trouxe os empregos de volta e a China teria que se enquadrar neste ano de 2020. Só que aí, logo no começo de 2020, veio a pandemia. Bem, Trump teve que lidar com a pandemia ao seu modo, ao modo Trump. Todos do partido de lá queriam o fechamento do país, o lockdown ad eternum e assim por diante. Trump manteve a economia funcionando. Bem, o fato é que houve um desgaste, sim, e muita gente votou em Joe Biden nessas eleições, mas não o suficiente, dizem os analistas, para derrubá-lo. Houve algo diferente nessa história. E é esse algo diferente na história que ainda está em investigação. Mas esta é a última batalha de Donald Trump desde que entrou para a política. Trump venceu todos os desafios até agora e tem ainda este a vencer, como lembra o Red State. Mas, bem, aí é uma questão de apostar no cavalo certo. Aquele que venceu todos os páreos, principalmente quando diziam que ele perderia, é sim um forte candidato à nova vitória. Isso qualquer projeção matemática dirá. Só que agora parece mais difícil, claro. E é aí que entra o ex-analista da CIA. Larry Johnson, ex-analista de inteligência da CIA, afirmou ontem, numa nota ou num artigo altamente persuasivo, diz o World Net Day, que o procurador-geral William Barr está prestes a bater o martelo sobre os bandidos que estão por trás da fraude eleitoral. Os conservadores ficaram cada vez mais frustrados com William Barr nos últimos meses, disse o ex-analista da CIA, pelo que eles perceberam como uma relutância em tomar medidas sobre as denúncias, as inúmeras denúncias de fraude nas eleições. Eu concordo, diz ele, teria sido útil politicamente que as acusações tivessem sido feitas sobre vários indivíduos envolvidos na conspiração agora exposta para fraudar o Tribunal Eleitoral e sabotar a administração Trump. Mas essa pode ser a razão exata pela qual nada aconteceu ainda.
E ele explica por quê. Se o Departamento de Justiça deve enfrentar a maior conspiração criminosa com motivação política da história americana, ele próprio não pode ser manchado pela percepção de preconceito político na administração da justiça. Claro, nada impedirá a esquerda de insistir que a acusação dos seus companheiros de viagem é política. Mas sejam quais forem as pessoas justas que sobraram nesse país, é quase certo considerar a recusa de William Barr em apresentar acusações antes da eleição como uma defesa bastante sólida para esta atitude. Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras: William Barr ficou alheio a todo o processo, justamente para não dar argumentos à esquerda de que há uma perseguição política, mas também por outro motivo. Segue o ex-analista da CIA dizendo: há também a realidade da visão de mundo do promotor, que o público não entende facilmente. Promotores, principalmente promotores veteranos, que lidam com grandes casos de conspiração criminosa, como é o caso de Rudy Giuliani, que eliminou as 5 grandes famílias da máfia em Nova York nos anos 80, vivem em um mundo onde geralmente há apenas só uma chance de lançar a sua rede. E por isso, lançar a rede e trazer o peixe, claro. E por isso querem garantir a captura de tantos co-conspiradores quanto possível, quando eles finalmente puxarem a rede. Assim que eles agem, toda a rede é dessa forma que eles agem. E agindo assim, toda a rede se espalha como baratas em rachaduras e buracos, onde começam a destruir evidências o mais rápido possível. Bem, aqui não precisa muita explicação, é preciso lançar a rede de forma precisa. Há só uma chance para pegar todos os peixes, só uma possibilidade, portanto, essa deve vir no momento exato, no momento preciso. E aqui, meus amigos, está o X da questão. O que Trump teria para comprovar que existem votos inválidos ou cédulas inválidas? Eu sei que muita gente dirá aqui nos comentários: é a marca d'água, professor, é a marca d'água. Não sei, mas alguma coisa existe. Tanto existe que ontem o vice-presidente, Mike Pence, na mesma declaração de Donald Trump, disse que os Estados Unidos estão fazendo de tudo à justiça para validar os votos válidos e invalidar os votos inválidos. Esse é o desafio. Bem, não sabemos qual é a carta na manga de Donald Trump, não sabemos se existe ou não a tal marca d'água, mas alguma coisa existe, sim. Só que o momento certo ainda não veio. E como bem lembra o próprio Larry Johnson, esse é o modus operandi de Donald Trump. Ele estudou a forma de Trump fazer política e vencer todos os desafios como venceu até agora. E ele diz o seguinte: primeiro vem a previsão de uma mãe de todas as bombas, prestes a cair sobre o seu inimigo. Aí ele faz uma relação com o caso do laptop de Hunter Biden. O anúncio de que o laptop pessoal de Hunter Biden, cheio de material chocante, estava em posse da equipe de Trump. Foi assim que aconteceu, e isso mostra a primeira etapa de como age Donald Trump. Eu tenho uma bomba. Ele segue dizendo: a segunda, ou em seguida, uma série de notícias de última hora com menor impacto, uma após outra,
como as primeiras gotas de chuva em uma tempestade eminente, que está para chegar. Né? Essas foram iscas para fazer com que todos os eruditos de esquerda defendessem os seus interesses, como no caso, todos os eruditos de esquerda defendessem Hunter Biden, com base no fato de que as evidências eram fracas e sem mérito. Então, uma vez que todos os pescoços tinham levantado para fora da toca, as nuvens de tempestade se abriram e começou o dilúvio. Pois bem, o ex-analista está fazendo esta comparação. A bomba, a primeira etapa, anunciar a Moabe, a mãe de todas as bombas, ou seja, dizer que houve fraude. A segunda, trazer uma série de notícias de não tão impactantes, de segundo escalão, por assim dizer, na ordem das bombas impactantes. E a terceira é esperar para que os adversários mostrem o rosto. E aí, finalmente, jogar a rede. Bem, a rede só será jogada com sucesso se houver essa carta na manga. Uma forma de provar rapidamente que houve fraude e num número suficiente para dar-lhe a presidência. Bem, não é à toa que a Red State termina o seu artigo, que eu comecei lendo, das vitórias de Trump, da seguinte forma: aprendemos uma lição nesses últimos 4 anos. Esse cara vence as probabilidades e você nunca deve apostar contra ele. Essa é a nossa expectativa. Estamos aqui esperando essas etapas se cumprirem. Agora, ao que tudo indica, só falta lançar a rede. Quem viver verá. Até depois.